Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos 16. A partir do verso 9, nós estaremos meditando a partir do verso 9. E nós temos meditado desde o domingo passado sobre a questão da fé. Pela fé nós somos salvos, e também vimos hoje a questão da fé e da incredulidade. Pela fé, Asa triunfou sobre seus inimigos, e pela falta de fé, esse mesmo Asa acabou sua vida de uma forma medíocre e infeliz. Então, confiar em Deus, irmãos, está acima de tudo. O justo viverá da fé. E a gente vai analisar o final desse Evangelho de Marcos e vamos ver o quão importante é a fé, o quão importante é crer, confiar. E é muito, assim, especial como os Evangelhos terminam. Sempre eles terminam de modo maravilhoso, de modo incrível. Então, a primeira coisa que nós vemos no verso 9 é interessante, que algumas coisas que nós vamos ver hoje, nós já cantamos aqui. O Senhor já providenciou para que cantássemos muitas coisas que vamos falar aqui. E a primeira coisa que a gente vê nesse final de Marcos é a grande vitória do Senhor Jesus Cristo. Diz assim no verso 9: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana. No versículo 1 ao 8, a gente vê a narrativa das mulheres indo ao túmulo, e quando chegaram lá, a pedra estava removida, o anjo apareceu a elas e disse: o que vocês estão procurando? Porque não temam, vocês estão procurando o Senhor, mas Ele não está aqui, Ele ressuscitou. E a gente sabe que o nosso Salvador, Ele foi tratado de modo vergonhoso, de modo vil. Aquele que era a própria luz em pessoa foi condenado como um criminoso, foi exposto nu no madeiro, e lá, depois de um julgamento injusto, depois dos açoites, ele é colocado lá na cruz, é pregado, e lá ele sente dores horríveis, e a multidão passa zombando dele, ridicularizando ele. Israel decretou que Jesus de Nazaré era um impostor, um falso mestre, era um enganador. E ele é colocado no túmulo após a sua morte na sexta-feira à tarde. Só que ele fica lá na sexta-feira à tarde, no sábado inteiro, no domingo, nas primeiras horas do domingo, mas como diz aqui, na manhã do primeiro dia da semana, o domingo, o dia que a igreja se reúne. Todo domingo a igreja se reúne para celebrar que no primeiro dia da semana, depois do sábado judeu, o Senhor se levanta dos mortos novamente. Quer dizer, o Senhor se levanta dos mortos, Ele volta à vida novamente. Pela primeira vez, um homem que estava morto torna a viver para todo sempre. Ele diz em Apocalipse: eu fui morto, mas eis que estou vivo para sempre. Então, meus amados, nós temos aqui aquele que venceu a morte, aquele que hoje está glorificado, aquele que vive e reina para todo sempre. A gente muitas vezes esquece disso, né? É lógico que a gente tem que focar na morte de Cristo, mas muitas vezes a gente esquece de mencionar e de lembrar que aquele que morreu no Calvário está vivo hoje. O homem que foi pregado na cruz, hoje está vivo. E essa foi a grande notícia que se espalhou pelo mundo afora. Foi essa boa nova que transformou o mundo de então. Tanto que o Império Romano, depois de 4 séculos, teve que aceitar o cristianismo como sua religião oficial, para não perder tanta gente.
Então, até o próprio Império Romano se prostra diante da Igreja do Senhor, revestida pelo seu poder. Então, Jesus ressuscitou na manhã do primeiro dia, a grande vitória de Jesus. Mas a seguir, do verso 9 também ao 14, nós vamos ver a incredulidade. E não é a incredulidade dos incrédulos, não. É a incredulidade dos crentes. Como é que pode, né? Que coisa estranha. Um crente pode ter incredulidade? Infelizmente pode. Por causa do pecado, muitas vezes o crente se comporta de forma incrédula. E a gente vai ver isso. E isso é até bom para mostrar para as pessoas que não creem que os discípulos não foram iludidos por qualquer conversa, não. Assim que eles ouviram as 9... Não, é claro que isso não pode ser verdade de jeito nenhum. Eles foram convencidos pela própria presença do Senhor ressurreto. Nada mais os convenceu. Então veja só, verso 9 diz que Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Essa mulher teve essa honra de ser o primeiro ser humano que viu Jesus ressuscitado. Verso 10. Partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, quer dizer, os apóstolos e alguns outros, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Olha aí a questão da confiança, da fé e da incredulidade. Não creram nela. Aliás, em Lucas diz que, além de não crerem nela, ainda disseram que ela e as outras mulheres estavam loucas. Naquela época havia muito preconceito contra as mulheres. Hoje virou, né? Hoje o preconceito está contra os homens. Mas havia muito preconceito contra as mulheres naquela época. E eles diziam que testemunho de mulher não serve. As mulheres são todas loucas, elas podem dizer qualquer coisa. Não acreditaram. Verso 12. Depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo, o caminho de Emaús, que Lucas narra. E indo estes, depois de terem visto o Senhor, indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda esses creram. E aqui nós temos um problema, porque quando a gente lê Lucas, a gente vê que quando os discípulos de Emaús foram lá, eles creram. E aqui Marcos está dizendo que eles não creram. Como é que a gente explica isso? Da mesma forma de Mateus 28, quando Jesus apareceu, diz o texto que alguns creram e outros não creram. Então Marcos está enfatizando aqui aqueles que não creram no testemunho dos 2 discípulos de Emaús, e Lucas enfatizou aqueles que creram. Então nós vemos aqui mais uma vez o texto dizendo que eles não acreditaram. Não acreditaram. Agora já eram 2 homens, né? Bom, as mulheres não são fontes confiáveis, eles achavam naquele tempo, mas agora foram 2 homens que disseram: nós vimos o Senhor, andamos com Ele, Ele comeu conosco. No verso 14 diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Aqui foi aquela cena de João, capítulo 20, onde depois que Tomé, que foi a pior de todas as incredulidades, depois que todos os apóstolos falaram para ele: nós vimos o Senhor, esteve aqui, ele disse: eu não acredito. Se eu não puder olhar para as marcas das suas mãos, dos seus pés e do seu lado, e não puder botar o dedo, de modo nenhum crerei. Olha a incredulidade, irmão. De modo nenhum crerei. Só vou acreditar se meus olhos virem. Muita gente fala assim. Eu já falei assim quando eu não era crente. Muita gente ainda se orgulha e bate no peito em dizer que é igual Tomé. Quero ver para crer. E não sabe que Tomé foi uma vergonha.
E Tomé era crente, porque todos os apóstolos eram crentes, porque a Bíblia diz que eles eram crentes. E eu fico imaginando, eu sempre imaginei isso, se o Senhor não tivesse aparecido a Tomé, como é que Tomé ficaria? Se o Senhor tivesse subido, sem aparecer a Tomé. Só pelo poder do Espírito Santo, quando o Senhor o derramou, quem sabe tiraria ele daquela incredulidade, mas talvez ele nunca mais saísse, não sei. Incrível. E aí o Senhor vai e censura eles. Vocês se lembram que quando ele apareceu, ele mostrou-se a Tomé e disse: vem cá, Tomé. E foi diretamente a Tomé. Tomé, você que não acreditou, vem cá. Põe aqui o seu dedo, já que você disse que tinha que colocar o dedo. E lembrem-se que o Senhor não tinha mais aparecido, então o Senhor havia ouvido Tomé falar essas coisas, não foi ninguém que disse para ele. Ele, como onisciente, tinha escutado o que Tomé tinha falado. Então vem cá, põe o teu dedo aqui. Aí Tomé nem fez mais nada, se prostrou e disse: Senhor meu e Deus meu. O adorou. Aí o Senhor poderia ter dito: tá bom, Tomé, você me adorou, estou satisfeito. Não, olha só, Tomé, você creu porque me viu. Bem-aventurado o que não viu e creu. Então o Senhor, ele diz: olha, a nossa fé, a nossa confiança não deve estar baseada no que nós vimos, mas no testemunho dos apóstolos. Porque você nota que ele censura os discípulos, lá no final do verso 14 diz, por não haverem crido nos que o tinham visto, já ressuscitado. Então a crítica do Senhor foi que a sua igreja, o seu povo, não acreditou no testemunho daqueles que haviam visto. Sabe por que isso? Porque Deus estabeleceu que a salvação, nós vamos ver isso, ela vem pelo crer naquilo que nós não vemos, mas acreditar no testemunho daqueles que viram. Nós acreditamos no testemunho dos apóstolos, no testemunho da Escritura. Nós não vimos Jesus. Então o Senhor disse o seguinte: olha, o plano do meu Pai é o seguinte: aquele que acreditar que eu sou, sem me ver, esse será salvo. E vocês estão indo na contramão desse plano, porque os meus discípulos disseram para vocês que me viram ressuscitado, vocês não acreditaram. É por isso que milhões de pessoas têm se perdido nesse mundo, porque tem sido assim: se Deus existe, igual os fariseus, faz um sinal do céu aí, Senhor. Ô Jesus, faz um sinal aí para a gente acreditar que você realmente é quem você diz que é. Se Deus existe, por que ele não aparece? Não é? Eu quero uma prova da existência dele. E aí o Senhor censura isso. E interessante desse verso 14 é que ele fala, diz que ele lançou-lhes em rosto, quer dizer, que ele censurou a sua incredulidade, falta de fé e dureza de coração. Então a gente sabe pela palavra que a falta de confiança em Deus, a falta de fé naquilo que Deus revelou é dureza de coração. Ora, quando nós nascemos de novo, o Senhor nos tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. Então, como é que nós podemos, ainda assim, permitir que o nosso coração se endureça? Não podemos. A falta de fé, a falta de confiança em Deus é uma tragédia. E eu vou dizer para vocês, se o Senhor não tivesse aparecido para todos os apóstolos, um por um, eles não teriam crido. Hoje não haveria igreja. E ele sabia disso, e ele apareceu. Se você quiser ver depois, vamos abrir lá só para 1 Coríntios capítulo 15, só para você poder olhar com seus olhos o testemunho do apóstolo Paulo de quantas vezes Jesus apareceu.
Lucas nos fala que ele passou 40 dias visitando os seus discípulos, comendo com eles, ensinando eles acerca de todas as coisas. E agora o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, que é o capítulo da ressurreição, que a igreja de Corinto, olha só que absurdo, a igreja de Corinto estava dizendo que não havia ressurreição. Porque a filosofia grega, que é onde Corinto ficava, ela dizia que não havia ressurreição de mortos, só a alma prevalecia. E aí eles estavam começando a dizer na igreja, não há ressurreição. Aí Paulo diz assim, peraí, vamos parar tudo aí. Se não há ressurreição, então Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, é vã a vossa fé, eu estou pregando à toa, eu estou me sacrificando à toa, vão todos para o inferno, apesar de crerem em Jesus, porque ele não ressuscitou. Mas aí depois ele diz, é claro que Jesus ressuscitou e vocês estão ensinando uma loucura. Então, há ressurreição dos mortos, e a prova disso é que Jesus ressuscitou. E 1 Coríntios 15, a partir do verso 4, ele diz assim, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, quer dizer, segundo as Escrituras haviam previsto. E foi visto por Cefas, que é Pedro, e depois pelos 12. Quer dizer, ele teve uma aparição sozinho a Pedro. E isso os evangelhos não narram. Com certeza o Senhor estava lidando com aquele que havia traído ele numa outra ocasião, que não aquela que foi revelada em João 21. 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Essa aqui também é uma informação inédita. Você pensa em 11 pessoas, 11 pessoas, mas agora pensa em 500. 500 é mais ou menos 2 igrejas dessa lotadas. 500 pessoas viram o Senhor, e ele diz que algumas delas ainda estavam vivas. Olha lá. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, o seu irmão, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, anos depois, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Então, olha quantas aparições. Para quanta gente o Senhor apareceu? Várias e várias vezes. Volta em Marcos 16. Então, a incredulidade, irmãos, ela atrapalha e impede a nossa comunhão, a nossa experiência de uma vida autêntica com o Senhor. O Senhor ressuscitou, Ele está vivo, mas se você, na dureza do seu coração, não consegue compreender isso bem, para você é como se Ele não fosse ninguém, ou como se Ele não estivesse vivo, como se Ele fosse uma lenda perdida no passado. Então a fé é muito importante, e o Senhor censura a falta de fé, irmão. Ele não brinca com falta de fé, como muita gente brinca, Eu me lembro que o pessoal fala, fulano é crente bully, porque é pouca fé, fazendo brincadeira com incredulidade. O Senhor não brinca com incredulidade, Ele censura a incredulidade, porque a incredulidade é dureza de coração. São corações duros que não acreditam em Deus. E Jesus havia dito, pelo menos 3 vezes ele havia dito, que ele ressuscitaria. A incredulidade dos discípulos. E aí, diante dessa incredulidade, mesmo assim a incredulidade passou, depois que eles viram o Senhor, quando eles foram vendo um atrás do outro, começaram a ver o Senhor, a incredulidade passou a esse respeito, e aí o Senhor dá a missão à igreja. Olha o versículo 15. Disse-lhes, vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. A missão, irmãos, a missão da igreja. Não é uma missão, é a missão. Dizem que deve ser isso mesmo, que é a segunda mais importante. A primeira mais importante seria adorar ao Senhor. Seria número 1.
mas a mais explícita e a que o Senhor realmente estabelece é: vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Ele disse para os seus discípulos: olha, vão por aí, por toda parte, preguem para todas as pessoas, não importa a idade, sexo, cor, cultura, nacionalidade, se está afundado no pecado, se é uma pessoa religiosa, se é uma pessoa boa, se é uma pessoa má, não importa, preguem o evangelho para todo mundo. Digam às pessoas que eu, o Filho de Deus, vim a esse mundo, que eu morri na cruz do Calvário pelos pecadores, para trazer perdão a eles, e que eu, ao terceiro dia, ressuscitei dos mortos. Anuncie essa boa nova, como ele diz em Lucas 24, que pelo meu nome se anuncia a remissão dos pecados, o arrependimento e a remissão dos pecados. Vão, preguem o evangelho, é a missão. Será que as igrejas estão fazendo isso? Será que estamos pregando o evangelho? Muitos hoje já sentem: mas o evangelho não é mais poderoso como antes. A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e não dá uma data para esse poder expirar. Nunca vai expirar esse poder. Mas o evangelho não está mais tão atraindo, já não é mais uma novidade, então vamos fazer outras coisas. Não, Jesus falou: vão e preguem o evangelho. Por quê? Olha o verso 16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O evangelho é o caminho da salvação. Por que vocês devem pregar o evangelho? Para as pessoas ficarem melhores, para elas poderem ter uma vida mais feliz? Não, porque o evangelho, essa notícia de que eu sou o Salvador e que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ela pode trazer salvação às pessoas. É por isso que eu não posso parar de pregar o evangelho. Existem hoje milhares de igrejas que dizem que a Bíblia toda é o evangelho. Então elas começam a pregar sobre Ezequiel, Jeremias, escolhe um livro do Novo Testamento, começa a ensinar ele. Tudo bem, só que pregar o evangelho é pregar, que eu creio, é pregar os textos específicos que falam a respeito da obra redentora de Cristo. Por isso eu prego o evangelho, não importa se tem visitante, se não tem visitante, se a igreja está cheia ou está vazia, não importa. Jesus me mandou pregar o evangelho. E o crente que acha que não precisa do evangelho, ele está muito mal, porque essa é a melhor notícia que existe. Então Cristo dá a missão de pregar, e a gente vê a importância da fé no verso 16. Ele fala assim: olha, aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Como é fácil a gente perder o peso das palavras, não é? Jesus está dizendo aqui: olha, vão e falem de mim, falem que eu sou o Salvador, falem que só eu posso salvar, e aquele que acreditar vai ter a vida eterna, vai entrar no céu, vai morar para sempre comigo em felicidade e alegria. Mas aquele que não acreditar irá para o inferno, irá para o lago de fogo, sofrerá toda a eternidade, será punido para sempre. Então vai, prega o evangelho, para que alguns creiam e escapem da ira futura. Não é uma questão de uma melhor opção, não é uma questão de prosperidade, uma questão de vitória disso, vitória daquilo, é questão de salvação. As palavras são muito claras: quem acreditar, e acreditar a tal ponto que seja batizado, será salvo. Será salvo do quê? Da ira de Deus, do juízo final, do inferno, do lago de fogo.
Quem crer em mim será salvo. Eu vim a esse mundo para resgatar almas. Mas quem não crer vai ser condenado. E isso não significa que somente aqueles que não creem no Senhor são condenados. Aí que as pessoas pegam, tá vendo? Onde Jesus não foi pregado, então as pessoas não são condenadas. Não. Jesus está dizendo, acrescentando, que aquele que ouvir e rejeitar, é como se ele dissesse assim, mas quem não crer, continuará condenado. Não é que vai passar a estar condenado quando rejeitar o Evangelho, não. A Bíblia diz que o ser humano já nasce condenado. Ele já nasce no pecado, já nasce sob a maldição de Deus. Só que pela graça divina, o Senhor resolveu salvar as crianças pequenas. Pela pura graça, não é porque criança é boa, criança é inocente, criança é santa, criança é pura, porque não é. A criança já nasce com o pecado. Basta você ver uma criança de menos de 1 ano e você vai ver o pecado nela já, sem que ninguém tenha ensinado nada. O ser humano é ruim de nascimento. Mas Jesus resolveu, e Deus, o Pai, resolveram, pela sua graça, salvar aqueles que morrem na infância pelo seu sangue derramado. Por isso que ele disse uma vez, quando ele recebeu as crianças no colo, ele disse, das tais é o reino dos céus. Mas, meu irmão, todo ser humano que vem a esse mundo e chega à fase da escolha, pode ser 8 anos, 7 anos, 6, 10, depende de cada criança. Cada ser humano que chega na fase da escolha entre o bem e o mal, precisa ser salvo, e só Jesus salva. Essa missão é urgente, que se a igreja tivesse obedecido, nós não teríamos aí um Oriente todo afundado nas trevas, e uma Europa e tantos países, África, Ásia, todo mundo afundado na escuridão. E a igreja fazendo festa, a igreja comemorando, a igreja dançando, a igreja se divertindo. Não sei com o quê. A importância da fé. Quem crê, salvo. Quem não crê, condenado. Essa questão do batismo, que confunde algumas pessoas, quem crer e for batizado será salvo, a ideia é a seguinte, Jesus mandou que todo aquele que crê seja batizado. Todo aquele que tiver condições de ser batizado após crer, é batizado. Mas aquele que não tiver condições, não tiver tempo, mas acreditou no Evangelho, ele é salvo mesmo sem o batismo. Isso aconteceu com o ladrão na cruz. Ele não foi batizado, Jesus falou, hoje você vai estar comigo no paraíso. Eu creio na salvação do Cícero, e ele não foi batizado, porque a saúde dele não permitiu. Mas o testemunho que ele disse para mim, contou para mim, é de uma pessoa que foi transformada. Então, o que salva é a fé no Senhor Jesus Cristo. O batismo é uma comprovação que o Senhor ordena, é uma espécie de testemunho, e o batismo deve ser recebido por toda pessoa que crê. Então, se você diz que crê, mas não quer ser batizado, veja, não é que você não teve tempo ou não pôde, você não quer. Então, você não pode provar que crê, porque quando uma pessoa crê no Senhor, ela logo passa a obedecer o Senhor, e o Senhor disse em vários lugares, todos os que crerem em mim devem ser batizados. Então essa é a questão. Batismo não salva, o que salva é a fé, mas o batismo é uma comprovação importante da pessoa que crê. Então quem crê, quem teve uma experiência com o Senhor, procura o batismo. E eu tenho certeza que se o Cícero tivesse saúde, mais um pouco de tempo, ele teria se batizado. Mas assim mesmo nós damos graças ao Senhor pelo que Ele fez na vida dele. Então a importância da fé continua. A incredulidade, a fé, se você crer será salvo, se não crer se perderá para sempre. E agora, Cristo promete dar poder à sua igreja. Veja o verso 17 e 18, que também tem a ver com a fé.
estes sinais seguirão aos que crerem, ele diz. Quer dizer, para quem crê no nome do Senhor, para quem é crente, os sinais seguirão então a igreja. Ele fala, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso aqui significa poder sobre Satanás. A ideia não é que cada crente vai ter esse poder especial, detalhadamente, mas a ideia é o que o Senhor disse lá em Lucas aos seus discípulos. Eis que lhes dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada lhes fará dano algum. Essa é a mensagem de Marcos 16. Que o Senhor daria poder à sua igreja para triunfar contra Satanás, contra as suas armadilhas, contra o seu veneno. A serpente é um símbolo do diabo, né? Contra toda a ação maligna, o Senhor daria poder à sua igreja, aos que crescem, em triunfar sobre eles. Então fala em expulsar demônios, em curar enfermos, falar em línguas, e tudo isso aconteceu no livro de Atos. E não podemos dizer que isso nunca mais vai acontecer ou que isso não acontece hoje. Não tem nada na Bíblia que nos ordene a dizer literalmente que essas coisas não acontecem mais. Assim como também não temos prova de que isso acontece com tanta frequência. Jesus nunca quis que, como a gente vê, principalmente nos Estados Unidos, as igrejas que as pessoas pegam as cobras e ficam lá louvando a Deus com as cobras nas mãos. Não foi isso que Jesus disse. O que Jesus disse é o seguinte: todo o poder do mal, quando vier te enfrentar, eu lhes darei vitória. Se for preciso que você pegue numa serpente para sobreviver ou para ajudar alguém, você pegará. Se for necessário alguém para lhe matar, lhe der algum veneno, eu lhe darei poder para não morrer. Coisas assim. O Senhor está estabelecendo aqui o seu poder dentro da igreja. O sobrenatural. A igreja é um povo sobrenatural. E, meus irmãos, não precisamos tomar isso literalmente. A grande serpente, Satanás, quer devorar cada um de nós. E por que ela não consegue? Porque o poder de Deus está conosco. Nós temos triunfado, nós estamos aqui há muito tempo, alguns de nós, servindo ao Senhor, e temos conseguido continuar. Por quê? Porque Ele disse, vocês vão pisar a cabeça da serpente. Ela não vai triunfar. Nenhuma força do mal lhes fará dano nenhum. E isso é interessante, porque o diabo conseguiu com que muitas autoridades romanas e de outras nações depois, e até hoje acontece, pudessem matar cristãos. Milhões de cristãos já foram mortos na história por causa do nome do Senhor. Mas o diabo não venceu, porque cada morte dessa não fez dano algum a quem foi morto. Porque a pessoa que foi morta, e um segundo depois estava feliz na presença do Senhor. E cada morte só serviu de estímulo para aqueles que ficaram. Como disse Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Olha que maravilha. Cada mártir que tombava era como se fosse uma semente lançada no solo. E daquela vida que foi dada em amor a Cristo, muitas milhares surgiam. Então o diabo nunca prevaleceu contra a igreja, porque foi o Senhor que prometeu: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a verdade, irmão. Às vezes a gente olha assim, a gente não vê nenhum milagre aparente, né? A gente não vê nenhuma cura física, a gente não vê nenhum demônio sendo expulso, e não entende que muitos demônios estão sendo expulsos de pessoas nesse lugar. Porque endemoniado não é só aquele que fica babando no chão, não. O diabo controla as vidas. Muitas vezes tem políticos poderosos, estadistas, que são endemoniados, como eu acreditava que Hitler era. Totalmente endemoniado. E ele não babava, ele não urrava, ele não gritava. Pelo contrário, ele usava a mente dele da melhor forma, para o mal.
O diabo tem tentado, tem trabalhado, mas o Senhor tem nos livrado. Você sabe, né, que cada pessoa que é nascida de novo, ela é nascida de novo pelo poder de Deus. Se não houvesse poder de Deus aqui entre nós, nenhum de nós seria salvo. Nenhum. Tem alguém salvo aqui? Nenhum seria, porque é o poder de Deus que salva. Então, Cristo promete dar poder à igreja, e logo a seguir a gente vê outra coisa que nós cantamos aqui agora. Depois que Cristo é ressurreto e passa os 40 dias, ele é elevado, exaltado. Olha o verso 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Que maravilha, irmãos. Nosso Senhor não está perdido por aí, não está vagando por aí, não está em qualquer lugar por aí. Ele está sentado na sala de comando do universo. Não é à toa que alguns irmãos oram, no final da oração dizem, em nome de Jesus, que vivo reina, porque ele reina. Quando ele ressuscitou, ele disse aos seus discípulos, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E o que ele estava falando? Ele não sempre teve o poder no céu e na terra? Ele estava dizendo, eu, o homem, o ser humano que nasceu em Belém, o Jesus, o Messias, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Um homem divino, um Deus homem, foi-lhe dado todo o poder. Ele controla, ele está sentado à direita de Deus. Ele está sentado no melhor lugar que existe. E ele foi recebido no céu, diz o texto. Eu queria muito que a Bíblia falasse mais a respeito dessa recepção. A gente até cantou uma música aí que fala no Salmo 24, que muitos teólogos acreditam que levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória, seria o cântico dos anjos, recebendo o Salvador no céu. Eu acredito que possa ser assim. Eu sei que a recepção no céu, irmão, nunca ninguém entrou no céu mais homenageado, mais honrado, mais louvado e adorado do que o Senhor Jesus Cristo quando entrou. Ele foi recebido no céu. Ele hoje está exaltado. Não há nada que ele não possa fazer. Por isso a incredulidade é uma dureza de coração imperdoável. Quando nós temos um Salvador perfeito, todo-poderoso, que fez tudo que era suficiente na cruz do Calvário por nós, e que depois ainda levanta-se de novo dos mortos, e vai dar-nos a ressurreição também, e a eternidade em glória, e a gente duvida de alguém assim? A gente duvida de alguém que recebeu poder, todo o poder no céu e na terra? Não há desculpa para a nossa incredulidade, não há desculpa para não acreditar no Senhor. Se tem uma coisa que está errada atualmente, é que a incredulidade é vista como uma enfermidade. Eu me lembro de Spurgeon, no século XIX, pregando, ele falou sobre isso. Olha, muita gente tem considerado a incredulidade uma enfermidade. Na verdade, a incredulidade é um pecado, e é o pecado mais grave que existe. Então, se você tem falta de fé, não é porque você é doente ou fraco, é porque você precisava se esforçar mais. É porque você precisava ser melhor, acreditar mais, confiar mais, se entregar mais. Você precisa crescer na graça, no conhecimento, na fé. Você não pode aceitar as suas dúvidas, a sua falta de fé. Você não pode dizer, eu não sou convertido, mas quando Deus quiser eu vou ser. Não! Você tem a responsabilidade de crer no Evangelho hoje. Agora, hoje tudo é doença. O serial killer não é um canalha, um crápula, um vil ser humano, não, ele é um psicopata. No cérebro dele, funciona diferente. Ele é uma pessoa boazinha, mas lá no fundo do cérebro dele diz que é bom matar pessoas. Ele não é mau, ele é doente. Todo mundo hoje é doente, não tem mais ninguém mau, não existe mais pecado. A incredulidade é pecado, irmãos. Não crer no Salvador é o maior de todos os pecados.
E se nós não cremos nele, nós precisamos tomar jeito nessa noite. E dizer para a gente mesmo, ó, chega, eu vou aceitar, eu vou receber o Jesus como meu Salvador. Acabou essa incredulidade, acabou esse negócio, porque isso vai levar para o inferno. E a gente não pode ter esse destino. Cristo é elevado. E no texto, no final, no verso 20, nós vemos que pela fé a igreja se põe a caminho. Olha a fé aí de novo. Verso 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Quem falou que a igreja tem que ficar em 4 paredes? Quem disse que o culto termina quando a gente faz a oração final? O culto é o tempo todo, é a vida inteira. E o campo não é a igreja, é o mundo. E a igreja deve partir, olha aqui, tendo eles partido. A história dos apóstolos fala que cada um foi para um país distante. Tomé, por exemplo, teria ido para a Índia. Cada apóstolo, exceto talvez Pedro depois também foi, não sei, João também para Éfeso, Pedro esteve em outros lugares também. Parece que nenhum apóstolo ficou ali plantado. Eles foram, partiram. E você também, meu irmão, não é pastor, pregador, não. Você tem que partir, sair daqui e, como diz aqui, pregar por todas as partes. Ah, mas eu não sou pregador. Não, você não é um pregador para várias pessoas, mas você pode ser um pregador para uma pessoa. Isso é maravilhoso. Se você achar que isso é pouco, saiba que Jesus empreendeu um esforço imenso quando ele estava pregando para Nicodemos e depois pregando para a mulher samaritana. Talvez os 2 melhores sermões já pregados na história humana foram pregados para 2 pessoas, um e depois uma. Prega, irmão. Sai dessas paredes. E por onde você for, pregue. É interessante que a palavra diz assim, ide por todo o mundo. E eu traduzo, vão por todo o mundo. Mas no original, é como se Jesus dissesse assim, e indo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Indo. Quer dizer, percorrendo o caminho da sua vida, vão pregando. É claro que o Senhor levanta pessoas específicas, como os apóstolos e profetas e outros evangelistas, levanta pessoas exclusivamente para pregar. Mas você pode ser um pregador. Para 1, para 2, não tem nada mais importante. Você pode falar assim, poxa, mas eu queria pregar para 30, 40, 50, 100, pregar para 1? Às vezes, para esse um que você pregar, ele nunca mais vai ouvir aquilo que você falou. Talvez uma vez só na vida dele, ele vai ouvir essa mensagem, porque muita gente não entra nas igrejas, mas a igreja vai lá fora. Então você fala para alguém que nunca vai entrar numa igreja, talvez. Você tem uma oportunidade de ouro. A igreja, quando você prega, a igreja está onde você está. Sabia disso? Quando você dá o seu testemunho, não é só falando o que Deus disse, o que Deus fez na sua vida. Gente, esse não é o âmago do testemunho do cristão, não é o que Deus fez na vida dele. Isso é parte. Mas o mais importante é o evangelho, não é falar de bispo, de apóstolo, não é falar de denominação, não é falar de doutrinas conflitantes, não é falar do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, da necessidade da salvação, da morte de Cristo pelos pecadores, da sua ressurreição. É contar a história de Cristo. Como as pessoas têm problema com isso, não é? Como as pessoas acham difícil falar de Jesus. Elas falam de Deus, falam de igreja, de religião, de equipe de louvor, falam de pregador, de pastor, falam de tudo. Mas quando falam de Jesus, fica meio tenso, não é?
mas é dele que a gente tem que falar. É dele. A igreja foi, tendo eles partido, pregaram por todas as partes, obedecendo o que Jesus falou. Vão pelo mundo todo, preguem o evangelho. E eles fizeram isso. E aí, no final, a gente vê que Cristo cumpre a sua promessa. Ele havia prometido dar poder à igreja. E no final ele diz assim: cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram, os milagres. No início da igreja, nos parece que para lançar o fundamento da igreja, o Senhor revestiu a igreja de uma tal maneira que eram muitos e muitos milagres. A história da igreja narra que, conforme a era apostólica foi passando, os milagres foram diminuindo, mas no início foram muitos milagres. Por quê? Porque o Senhor estava estabelecendo a sua igreja. Como eu disse, não quer dizer que Ele não faça hoje. Ele faz, só que pela história a gente vê que no início foi muito mais. Agora, o Senhor diz, a palavra diz que Ele estava cooperando com eles e confirmando a palavra. E assim Ele vai fazer com você, sabia? Se você se consagrar ao Senhor para ser uma testemunha, Ele vai cooperar com você, Ele vai te ajudar e vai confirmar a sua palavra com autoridade, com unção e poder. Até hoje, talvez você achou que a sua parte é sentar no banco da igreja, a prestar culto a Deus e ir embora para casa, domingo que vem voltar de novo. Mas não é essa só a sua parte. A sua parte é ir e pregar, anunciar aquele que te salvou, para que outros possam ser salvos, para que outros não pereçam. Irmão, como está a sua fé? Nós falamos, foi falado domingo passado, pela fé Moisés, pela fé Abraão. Como está a sua fé? Como é que ela está? Amigo, você que não é salvo, você acredita no que você tem ouvido nessa igreja? Você sabe que a gente tem a capacidade de passar anos num lugar ouvindo uma palavra e não entender nada daquela palavra, e entrar por aqui e sair por aqui? Você acredita, meu amigo? Você precisa acreditar que Ele é a única salvação. E a igreja, nós temos cumprido a missão. Nós temos cumprido a missão de pregar o Salvador. Temos experimentado o seu poder. Ele disse aqui que o poder dele acompanharia aqueles que crescem. Temos experimentado o seu poder, temos experimentado a sua presença. E para terminar, você crê ou não? Isso é uma matéria indiscutível para você, ou você tem suas dúvidas? Estava falando com os novos hoje de manhã. É exigido de cada crente, de cada pessoa que queira se batizar, que acredite na Bíblia de ponta a ponta. Não dá para entender que alguém seja cristão e não acredite nos milagres que a Bíblia narra, ou nas promessas que ela diz. Todos temos que acreditar na palavra, no Senhor da palavra. Você crê ou não? Se o Senhor viesse até você hoje pessoalmente, o que Ele diria de você? Ele iria censurar, lançar em rosto, censurar a sua incredulidade, a sua dureza de coração? Ou Ele iria achar fé em você? Meu amado, isso é muito importante. Fé e incredulidade, dessas coisas depende a nossa salvação ou a nossa perdição. Pela fé nós ficamos firmes ou caímos pela incredulidade. O justo viverá pela fé. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. É só pela fé que nós possamos crer
confiar cada vez mais em nosso bendito e único Salvador. Nós vamos cantar, Ele está vivo, e quanto mais você crê, irmão, mais você experimentará que Ele está vivo, mais você provará da sua glória, da sua vida, dentro da sua vida. O Senhor não age no meio da incredulidade, Ele age no meio da fé. Que nessas 3 mensagens foram faladas sobre a fé, você passe essa semana perguntando: eu tenho sido um verdadeiro crente ou eu tenho vivido como um incrédulo? E aí, responda para você mesmo e procure cada vez mais, que a tua oração seja sempre assim: Senhor, acrescenta a minha fé, aumenta a minha fé. Pai, glória nós te damos, agradecemos, Senhor, pelo teu evangelho maravilhoso que alcançou nossas vidas. Bendito seja o Senhor que enviou seu Filho para morrer naquela terrível cruz e para vencer a morte ao 3º dia. Senhor, se houver alguém aqui nessa noite que ainda não acredita nisso, Senhor, que ainda não confiou sua vida a esse Salvador tão maravilhoso, que hoje essa pessoa mude, que hoje teu Espírito Santo a convença da necessidade da salvação, e que hoje essa pessoa receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, em seu coração, e ela possa experimentar a manifestação do Senhor ressurreto. Agradecemos ao Senhor que se manifeste de tal forma em nossas vidas, que nós temos certeza que o Senhor vive. Glória ao teu nome, Senhor. Aumenta a fé do seu povo. Usa cada um para pregar o Evangelho. Não permita que ninguém tenha vergonha do Senhor. Que ninguém fique tímido e acovardado, mas que todos nós possamos partir e pregar o Evangelho por toda parte. E assim, Senhor, confirma essa obra das nossas mãos. Coopera conosco, Senhor, para que o nosso testemunho possa ser instrumento de salvação de muitos. Que nós possamos, Senhor, chegar, quando for o término da nossa vida, nós possamos apontar 2 ou 3 que foram salvos graças ao nosso testemunho. Não há nada mais alegre e mais feliz do que isso. Levar uma alma a Cristo. Usa-nos, Senhor, usa-nos para a glória do teu nome. E abençoa essa igreja, fortalece essa igreja. Seja com cada membro. Que cada membro viva para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.